Boa noite, terça-feira, 15 de março. Sejam todos bem-vindos à 47ª live do Agro ABC. Eu sou o apresentador Tenente Carneiro, sejam todos bem-vindos. Hoje é Dia Mundial do Consumidor. Cuidado você que é consumidor. Já viu o preço da gasolina? Gasolina subiu, sobe tudo, meu amigo. Segura aí a ansiedade de consumir. E hoje também é o dia da escola. Ei, saudade da escola, hein? Da primeira professora. Quem lembra o nome da primeira professora? É ali que tudo começa, na escola. E vamos mandar aqui um abraço aqui para os nossos amigos e amigas que estão de serviço hoje 24 horas em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Aos nossos companheiros e companheiras da Prontidão Amarela. Um abraço aos nossos amigos e amigas que estão de serviço 24 horas por dia, se você precisar. E na nossa sessão Missão Cumprida, destinada a parabenizar os nossos amigos do Corpo de Bombeiros e do Policiamento que passaram para a inatividade, fizeram parte do 8º Grupamento de Bombeiros. E o parabéns da nossa live hoje vai para o Coronel QOPM Arthur Diógenes Silva Bicudo. Parabéns, Coronel Bicudo, do 3º GB, terminou a carreira no 3º GB. E fez parte do 8º Grupamento de Bombeiros. Quem lembra do Tenente Bicudo? Comando de área, comandou o PB Diadema, trabalhou aqui na SAT. Um abraço, seja bem-vindo aí. O Coronel Bicudo, que passou para o outro lado do rio, veio para o lado de cá agora, do nosso lado aqui. Foi publicado hoje, no dia 15 de março de 2020, dia de hoje, no Diário Oficial. E o nosso convidado, daqui a pouco estarei batendo um papo com ele, é o Dr. Celso Fernandes Batello, meu amigo imperdível. Você sabe o que é iridologia, meu amigo e minha amiga? Você sabe? Daqui a pouco nós vamos estar batendo um papo. E a nossa campanha continua aí, ó. O Grêmio Otaviano lançou a campanha Lacre Solidário. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Lacre Solidário, você que vai tomar um refrigerante, vai tomar só, ó, tira esse lacre aqui, guarda pra gente aqui. Por quê? Nossa, esse lacre, né, essa arrecadação dos lacres, das latinhas de alumínio, para trocar por cadeiras de roda. Exatamente, iniciativa do nosso diretor Ribamar. Um abraço pro Ribamar. Estamos recebendo esses lacres aí nos nossos encontros, que é feito no restaurante Pingos, toda segunda, quarta-feira do mês. Toda segunda, quarta-feira do mês, lá no restaurante Pingos, a gente estará recebendo esses lacres aqui que você separar pra gente. E o nosso próximo almoço será dia 13 de abril. 13 de abril, anota aí que será o nosso almoço, segunda, quarta do mês. A Associação Gremista Otaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pela diretoria executiva, diretor-presidente Edson Limide Guerdão, diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo e secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho, também composto pelo Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrido Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva. Também temos o diretor jurídico, Cláudio Roberto de Campos, diretor social, Celso Fernando Batello, que é o nosso convidado de hoje, diretora do Departamento Feminino, Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de esporte, José Luiz da Silva, diretor de patrimônio, Luiz Carlos do Santo, e diretor de relações públicas, Jair Donizete Carneiro. E hoje, quem está fazendo aniversário hoje? Muita força, muita garra, muita paz, muita alegria, felicidades é o que deseja aqui os nossos oficiais e praças veteranos do Agro ABC e associados a você que está fazendo aniversário hoje e até semana que vem. E quem está apagando as velhinhas hoje, 15 de março, terça-feira, Arthur Diógenes Silva Bicudo. Olha o presente aí no dia de aniversário do Coronel. Olha que maravilha, que presentão, hein, Coronel?
Saiu aí a inatividade do coronel. Maria Silva Kelfer, Sérgio Gonçalves, Luciaba Nunes, Alene Maier, Isabel de Oliveira, Cleide Criado Torres. Amanhã, 16 de março, quarta-feira, Cássio Martins, Celso Mazaia, Aguinaldo Silva, Ricardo Castro. 17 de março, quinta-feira, Antônio Cláudio Cordeiro, Mário Pugliese Falaharo, Paulino da Consegue, Leopoldo dos Santos Silveira, Antônio Carlos Biagioni, Margarete Leitão, Fábio Batista, na sexta-feira, 18 de março, André Luiz Cândido, João Pedro Alexandre, no sábado, 19 de março, Leandro Tavares, André Carboni, Maria José dos Santos, José Carlos Bononi, José Pereira, Ezeli Sanches, Edilson de Araújo. No domingo, 20 de março, Lucinei José de Oliveira, Raquel Cristina, Antônio Carlos Biasotto Filho, Paulo Coutre, Eliseu Silva Nascimento, José Guerches de Aguiar. E na segunda-feira, 21 de março, Marcelo de Andrade, Kate Jezebel Moretim, Mauri Estival, Ricardo Espina, Carol Marim, Maicon Paiva, Bento Pitarelli e Mário Finamore. E depois, semana que vem, a gente continua, meus queridos e minhas queridas. Antes de convidar aqui o meu... Antes de chamar o meu convidado para entrar, eu vou ler aqui a sua biografia. Dr. Celso Fernandes Batello, pai Oscar Batello e mãe Clarissa Fernandes Batello, entrou no Corpo de Bombeiro, aí prata da casa, gente, em 14 de março de 1964. Olha que maravilha, hoje é dia 15, foi ontem, olha lá, faz as contas. E deixou as fileiras da corporação no dia 25 de novembro de 1977, Boletim Geral 233. Médico, autor de vários livros e trabalhos científicos nacionais e internacionais. Celso Fernando Batelli é atualmente professor, coordenador da disciplina de Medicina Integrativa e Nutrologia com práticas ortomoleculares da Faculdade de Medicina do ABC, onde formou-se. Cursou residência médica em anestesiologia no CETEB ABC do Hospital Beneficente São Caetano, serviço do Dr. Deoclésio Tonili. Exerceu a anestesiologia no Hospital e Maternidade Brasil, serviço do Dr. Rubens Avada, e pós-graduado em hemopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, com título de especialista expedido pelo Conselho Federal de Medicina e mestre em homeopatia pela FACIS IBERN. Fez curso de medicina ortomolecular e radicais livres, promovido pela Associação Médica Biomolecular, em 1993. Cursou a acupuntura básica e avançada pela Associação Brasileira de Acupuntura em 1980-82. Fez curso básico de iridologia ministrado pelo Dr. Bernard Jensen no primeiro Congresso Brasileiro de Iridologia. Cursou Iridologia, Nutrição e Cura Integrada, curso promovido pelo Humanities Research Interval Health Hygiene, ministrado pelo Dr. Bernard Jensen. Fez curso de Nutrição para a Saúde Perfeita e Filosofia, Técnicas Analíticas e Prática de Iridologia, promovido pelo Humanities Research Interval, ministrado pelo Dr. também Bernard Jensen, e é titulado em Nutrologia pela Associação Médica Brasileira. Ajudou na implantação dos laboratórios de especialidades na Faculdade de Medicina do ABC e foi responsável pelo ambulatório de homeopatia. Foi diretor editorial da revista Medical, publicação da origem inglesa, traduzida e adaptada para o português. Deixa eu ver aqui o meu amigo, meu querido doutor, boa noite. Boa noite, Carneiro. Deixa eu dar uma Muito obrigado aí pelo convite, você, o Edson e todo mundo aí, viu? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, doutor. Isso é um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui, que foi prata da casa também. Trabalhou no Corpo de Bombeiros de 64 a 77, que o levantou o boletim geral quando você deixou as nossas fileiras.
E olha que coincidência, hein? Ontem fez essa data de entrada, em 14 de março. Não existe coincidências, né? Existem sinergismos, né? É uma Muito bom. sinergia. E deixa eu comentar agora um particular, o que levou o senhor aí a ir para a medicina? Como é que surgiu essa vontade? Deixa eu te falar. Eu fiz a escola de bombeiro. Deixa eu tirar aqui que eu estou com calor. Tira, tira. Fica à vontade. Tá muito formal. Eu fiz a escola de bombeiro e entrei em 1969, bem da verdade, né? E estava lá tinha parado o colegial, estava meio assim, perdido, né? E aí, na escola de recruta, até o fato interessante, eu estava em forma, aí estava lá o Cabo Moacir, né, que o pessoal falou Cabo Jabá, né? E eu esqueci de pedir Cabo Jabá. Você conheceu ou não? Não peguei. Não. É o paraibano, né? Legal pra caramba. Aí, ele afetivamente me deu uma bicanca assim na canela, né? E falou assim: toma posição de sentido para falar comigo, ó recruta. Naquela hora, eu resolvi voltar a estudar, né? E tinha parado o segundo científico, aí fui fazer o curso de madureza Santo Inês, né? Aí passei por todas as companhias de São Paulo, todas, absolutamente todas, e vim para São Bernardo, né? E num desses anos que eu estava em São Bernardo, nós fomos fazer um curso de primeiro socorro, ali na prefeitura, pronto-socorro de São Bernardo do Campo. Eu estava pensando em fazer história de oficiais, né? Já naquele momento. Aí, quando eu fiz esse curso, junto com toda a equipe lá, eu resolvi fazer medicina. Foi aí que eu resolvi fazer medicina, né? Aí entrei em Taubaté, meu primeiro ano foi lá, e depois o Coronel Celestino, que eu tenho muita gratidão, né? Então, se eu citar algum nome aqui, eu vou esquecer de outros, né? Mas quero dizer o seguinte, que foi uma honra muito grande trabalhar com esse homem, né? E ele me chamou, falou: Batelo, você quer vir aqui para o ABC? Eu falei: eu quero, por quê? Aí ele não falou nada, né? Mas aí eu fiquei sabendo que Taubaté estava se desvinculando daqui da CIB. E acho que ele viu que eu ia ter problemas, né? E me trouxe para cá, né? Então eu fiz aqui medicina, trabalhando. Aí no segundo momento eu resolvi ir para o HM. O pessoal me convidou, eu fui para lá. Aí tive problemas lá, né? Mas não com o médico. Tive problema com que ele chefiava o HM na época e não era médico, né? Ele começou a me criar problemas, eu resolvi pedir baixa, né? Aí nesse último almoço que nós tivemos aí, eu tive um dia antes um insight. Por que eu pedi baixa, entendeu? É como se o Espírito Santo tivesse falado no meu coração algo assim, né? Eu te dei um livramento, né? E a gente perdeu, né? Vários colegas aí, né? Nessa lei, né? Que é uma posição de alto risco. Então, Carneiro, só agora eu vim entender o porquê que eu não quis ficar. Que foi uma coisa de voz interior. Não que eu tivesse qualquer mágoa, pelo contrário, né? Porque eu nunca tive problema com a tropa, nunca. Da tropa, ninguém, né? Fui ter lá, né? Assim, mas também que foi resolvido graças ao Coronel Celestino, que foi um grande homem, né? E eu fiquei esses dias, se não fosse o Coronel Celestino, o bombeiro não seria o que é hoje. Na época, eu percorri todas as unidades, né? Segunda companhia, quarta companhia, e o bombeiro não tinha o tratamento que merecia, né? Em termos de alimentação, de alojamento, essas coisas todas. Então, é uma pessoa que eu quero citar, e citando o coronel, quero citar todos, absolutamente todos, que eu convivi aí, né? E também depois eu fiz medicina, fiz especialidade, coincidentemente, o meu chefe de residência era o Dr. Tonelli, que era médico do bombeiro. Chegou a conhecê-lo ou não? Não. E também foi uma honra. Uma pessoa... Como é que é? Eu sou recruta, Batelo.
Então, você vê que coisa, coincidência, como a coisa está unida, né? Então, o Tonelli era médico, ele chegou a coronel aí, ele trabalhava aí na sede. E eu fiz anestesia com ele, né? Aprendi a fazer anestesia com ele. Foi outra pessoa também que eu honro, né? O que ele me ensinou, que nós aprendemos. E daí acabei indo para o Hospital Brasil, também quero citar uma outra pessoa, né, que foi muito importante na minha vida, foi o Rubens Awada, Dr. Rubens Awada, que era o chefe da anestesia, Dr. Lorenzini, né, que era da cirurgia, e foram pessoas que deram todo o apoio para a gente. Aí nessa coisa aí a gente começou a fazer vários congressos. O primeiro congresso puro sangue de iridologia foi feito em 1992, nós fizemos aqui com o Dr. Bernard Jensen, que foi meu professor americano. E a partir daí eu conheci o Dr. Brandão, acabei sendo o diretor de saúde dele, né, em 94, 96, que foi outra honra, né? Então, trabalhar com um homem daquele, né? Com o prefeito daquele, é honra mesmo, né? Uma pessoa. Então, eu queria fazer esses agradecimentos aí e falar que eu estou muito, muito contente. Acho que eu fiz várias entrevistas em vários lugares, né, Carneiro? Mas eu posso te falar do fundo do meu coração, essa é uma das mais gostosas e das mais importantes que eu estou fazendo na minha vida, né? Ô, Batelo, fico até feliz aqui você falar essas palavras aí. Gente, o Dr. Batelos foi capa da revista Saúde e CIA. Eu vou pegar um trecho aqui, doutor, ó. A íris de um ser são o mais perfeito microsistema existente do organismo, seja humano ou animal. Vale ressalvar que o termo animal é uma hipótese, em hipótese alguma é depreciativo, muito pelo contrário, hein? Trata-se apenas de uma questão semântica, haja vista que tudo começou com a história da coruja, que se é verdadeiro ou não, foi o landmark, a pedra fundamental da iridologia do mundo ocidental. Agora, que história foi essa da coruja que eu queria saber também? Deu uma cortada aqui, o final que você perguntou, cara? A história da coruja, que falou. Qual que é essa história da coruja? Sim. Uma coisa assim que eu sempre falo, né? O que é ciência, né? Eu falo para meus alunos. Porque as grandes descobertas, na verdade, elas foram feitas de uma maneira assim, dedutiva. Né? Aconteceu, a pessoa deduziu. A ciência clássica, mas seria indutiva. Você tem um pensamento, você vai desenvolvendo até chegar naquela hipótese. Mas a infinita maioria das descobertas foram dedutivas. Assim foi com a lei da gravidade, né? Que caiu na cabeça do Isaac Newton lá, a maçã, e ali ele enunciou a lei da gravidade. Eu falei, olha, a lei da gravidade já existia, sempre, né? Ele enunciou uma lei, até hoje a gravidade não está muito bem explicada. Assim foi com a penicilina também, que foi por acaso. Um negócio interessante também, quem ganhou um prêmio Nobel foi o Kekulé, que era o cientista, e ele tinha que apresentar um trabalho, e ele não tinha nada, assim, deslumbrado nada. E aí ele passou assim e viu que tinha um monte de cobra entrelaçada, assim, formando uma figura geométrica, né, que é justamente do hexágono, né? E que ele falou, esse é a estrutura do núcleo benzênico, assim, ó, né? E enunciou, né? E ganhou o prêmio Nobel, e mais tarde constatou-se que era, né? Que a configuração do núcleo benzênico era justamente essa. E com relação à íris foi a mesma coisa. Essa história da coruja é o landmark, né? Porque, na verdade, a iridologia existe desde os tempos imemoriais, lá do Antigo Egito, da China, né? Eu tenho um curso, por exemplo, ligando a iridologia com a medicina tradicional chinesa. Então, consta a história que o menino chamado Ignatius von Pexley quebrou acidentalmente a patinha de uma coruja. E viu que naquele exato momento, como se fosse 6 horas no relógio, apareceu uma marca ali. E aquilo chamou a atenção do menino, né? E mais tarde, ele formou-se médico e acabou sendo preso porque ele era revolucionário. E na prisão, ele observando, ele começou a ver que tinha uma relação entre determinadas doenças e os órgãos afetados. E elaborou um dos primeiros mapas da íris. Não sei se dá para
para ver? Dá, né? Dá para ver. Dá para Dá ver. para ver, né? Dá para ver. Tá vendo? O mapa da íris direita, mapa da íris esquerda. Então, o que é um microsistema, como você falou, né? Depois eu volto para o mapa. Microsistema é a menor porção que tem informação do todo. Então, tem microsistema, o dente, os dentes são microsistema. É clássico a coisa da acupuntura, né? A auriculoterapia, com os pontos. A própria acupuntura, como um todo, é um grande microsistema, né? Então, microsistema é a menor porção que tem a informação do todo. E eu coloco um exemplo que é irrefutável. Lembra da experiência da ovelha Dolly, do clone ou não? Hoje se faz de gente até, né? Sabe-se que faz. Mas pegou seu núcleo, né, um óvulo congelado, qualquer, tirou seu núcleo, implantou-se o quê? Uma célula mamária ali. Ou seja, uma célula não sexual, né, uma célula somática. E deu a Dolly, por completo. Né? O que significa? Que aquela célula mamária não sexual, não era um gameta, nada, tinha informação da Dolly inteira. Então, hoje se faz com pele, com cabelo. Então, essa é a ideia de microsistema. É a menor porção que tem a informação do todo. E o microsistema mais importante que existe, no meu entender, inteligível, são os olhos. E, particularmente, a íris, que é a parte colorida dos olhos. Não é? E, sobretudo, quando fala do sistema nervoso. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona independente da nossa vontade, também entre aspas. Tá? Então, através de estruturas da íris, né? A pupila, uma estrutura em torno dela. Então, existe um mapa, né? Aqui, ó, esse é um mapa que eu elaborei, né? Vou colocar o mais simples aqui, tá? Onde existe a representação de todos os órgãos. Na íris direita, todos os órgãos do lado direito. Perna direita, né? Aqui como se fosse 6 horas, né? Foi o que ensejou, por exemplo, a coisa do von Pexel, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, tá vendo? Então tem a íris aqui, ó, por exemplo, perna direita, aqui, ó. Dá para ver? Então, é uma leitura, uma carta topográfica, né? Que é mais ainda fidedigna do que a própria impressão digital, tá? Do que a impressão digital. Então, em cima dessa carta topográfica, você tem todas as informações do indivíduo, praticamente todas. E o importante de tudo, falando isso, poderia encerrar aqui a nossa live, né? A ideologia não faz diagnóstico, tá? Ela dá ideia do órgão sensível, tá? Então, por exemplo, você vai ver uma área de vesícula biliar lá, que é um ponto sensível. Você tão somente pode supor que é um órgão de menor resistência, que nasceu mais fraco, né? E o professor Maffei falava um negócio interessante: ninguém fica doente do que quer, fica do que pode, né? Porque o que é um órgão mais fraco, Carneiro? Quando tem lá a fecundação espermatozoide e óvulo, né? Ali está pronto o organismo. Está pronto. Se não tiver nada que atrapalhe ali, está pronto. Tá? Então, ali você vai ter os órgãos mais fracos e os mais fortes também. Tá? Que vêm de ambos os lados. Então, a gente falava o seguinte, né? Então, o pessoal falou assim, ficou diabético, né? De repente. Então, eu moro em bairro, em vila até hoje, e a gente via, né? O fulano lá teve um infarto, ou teve um diabetes, depois um desgosto. Entendeu? Mas aquele órgão já era sensível, né? Era um elo mais fraco da corrente. E essa sensibilidade está expressa assim na mitologia de Aquiles, o calcanhar de Aquiles, né? Quando na guerra de Troia lá o Paris deu uma flechada lá no calcanhar, que era o único ponto vulnerável do Aquiles, né? Que a mãe dele tinha mergulhado na
na Lagoa Estígia, né? E o único lugar que não banhou foi onde ela segurou. E o padre, sabendo disso, deu uma flechada. Então, o que significa isso? O órgão de choque é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, ninguém fica doente do que quer, fica do que pode, e nós vamos passar para o outro lado lá, em cima desse órgão de menor resistência, se correr tudo em conformidade com a idade. Então, é super importante isso, porque fazer diagnóstico não é fácil. Você imagina, são 6 anos de medicina, tem residência, aquele montão de informação de livro, aquela coisa toda, né? Então, quem faz o diagnóstico quando você pensa naquilo, naquele órgão, né? Então, quando você pensa naquele órgão, você vai elaborar o diagnóstico. Vai ser feito como? Através de imagens, ultrassom, raio-x, exame laboratório, essas coisas todas. Então, o que a íris vê é o órgão de menor resistência, na parte física, né? E tem também uma parte ligada à parte psíquica também, conforme as características do indivíduo. Se é um indivíduo, por exemplo, pensamento, se é um indivíduo emoção, se é um indivíduo de sensação, né? Ou se é um indivíduo muito intuitivo, dá para ter uma ideia disso tudo. Eu tenho uma frase, Carneiro, que eu falo assim, que a íris é o universo. E quanto mais você souber a respeito do universo, maior a aplicabilidade do estudo da íris. Entendeu? Então, é um negócio formidável. Então, é um print, é um código genético que está impresso, que fala tudo do indivíduo. Fala também dos momentos, dos possíveis momentos que aquela pessoa passou por um trauma qualquer. Então, qualquer trauma que seja físico ou psíquico, em homeopatia a gente chama de história biopatográfica, né? Bio é vida, pato, doença, grafia, gravar, faz o que acontece, marca e fazem adoecer. Entendeu? Então, a gente consegue situar mais ou menos em que época da vida foi, mais ou menos qual foi, né? E vai mostrar o órgão sensível, não é? Vai bater aonde? No órgão sensível. Então, o pessoal fala, é uma coisa que eu não concordo muito. Tudo vem das emoções, eu não concordo. Na minha experiência, eu digo que os órgãos de choque estão lá, né? O desencadeamento pode ter vindo de um fato psíquico, isso sim, né? Tanto é que na homeopatia você tem uma rubrica no repertório, transtornos. Mágoa, raiva, decepção, perda de dinheiro, essas coisas todas, né? Então, e você identificando, você tem condição de ajudar. Eu lembro num dos planos que teve, eu não lembro se foi do Sarney ou se foi do Collor, né? E até era um senhor de Sorocaba, tinha 70 e poucos anos. Depois do plano ele ficou sem sustento. E ele começou a fazer uma coisa tipo de Parkinson, né? E na verdade não devia ser um Parkinson, devia ser um parkinsonismo, alguma coisa assim. Mas eu repertorizei transtornos por perda de dinheiro e desamparo. Tirou com a mão. Entendeu? Então, a iridologia dá essas informações, tanto da parte física, como aquilo que marcou, né? Você tem, por exemplo, na íris ali, você pode saber se o indivíduo é introvertido, extrovertido, é muito importante isso. Porque o indivíduo introvertido, comumente, ele é catalogado como tímido, né? E não é tímido. Timidez é orgulho, é diferente, né? O introvertido é aquele cara que o mecanismo de compensação dele é interior, entendeu? Então, ele estuda, ele mais observa, mas ele é feliz. O extrovertido é mais o arroz de festa, esse tipo de coisa assim, a pessoa mais alegre, mais espontânea, né? Os dois são importantes. Então, se você pega uma pessoa introvertida, e ela, se eventualmente tiver alguma dificuldade, você tem como trabalhar isso, assim como o extrovertido, né? Que pode parecer bobagem, mas na medicina chinesa, por exemplo, excesso de alegria faz mal. Entendeu? Então, o exemplo que eu dou é aquela história minha mãe falava assim, vamos dormir cedo, senão nós vamos assistir na cama, né? Porque a água do rim que apaga o fogo, né? E tem uma relação inversa. Então, tudo isso a gente consegue entender no indivíduo. Você pega, por exemplo, né, vamos fazer uma experiência, quem tiver em casa, você é canhoto ou você é destro? Eu sou destro, senhor. Então cruza os braços um pouquinho assim, cruza.
para eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, por exemplo, você está cruzando o braço esquerdo embaixo, né? Isso mostra que você usa mais o cérebro direito, o esquerdo, perdão. Eu estou usando o direito embaixo, o esquerdo está por cima. Esse aqui é direito. Está por baixo. É que eu estou de costas, meu irmão. Então, mas o esquerdo está por baixo. O direito. Esse aqui é direito. Esse aqui... Por baixo está o direito, é isso? Ó, direito, esquerdo por cima. Ah, então. É que aqui é troca, né? É, tá aí, ó. É que eu vou inverter aqui, ó. Direito, esquerdo. Ah, faz aí, vamos ver. Ó. Para mim você está pondo esquerdo por baixo, aqui. É que tá invertido, ó. Tá invertido. A câmera deve estar invertida aí. Ah, não, é verdade, tem razão. A câmera Então, então o que significa isso? Por baixo, esquerda por cima. Então, significa que você usa um pouco mais, não todo, predominantemente o cérebro direito, que é o criativo. Entendeu? Não quer dizer que você não use o outro. Então, vamos pegar uma criança, uma pessoa que cruze o esquerdo por baixo. Mostra que ela usa mais o cérebro esquerdo, que é o lógico. Olha quanta informação a pessoa tem, o professor tem, o pedagogo tem, né, para poder lidar com essa criança. Então, a Iris, ela fornece, tem toda essa gama, né, de possibilidades. Então, para mim, a Iris é o universo. E quanto mais você conhecer a respeito do universo, maior aplicabilidade você vai encontrar no estudo da Iris. Né? Então, você vai pegar, por exemplo, eu atendi uma vez um engenheiro, o Roberto Maldonado, que é meu amigo até hoje, que ele desenhou até o logo da associação. Ele era engenheiro, só que ele era mais cérebro direito. E com essa informação, ele mudou, pediu a transferência e acabou sendo chefe dos engenheiros lá. Porque ele foi para o lugar dele, mais de criatividade, né? Então, aí eles têm essas características todas de dar informação do indivíduo. E, logicamente, vai depender da pessoa a utilização que vai fazer. Um RH, por exemplo, é super importante, né? Se o indivíduo é mais cérebro direito, cérebro esquerdo, se é introvertido, se não é extrovertido, esse tipo de coisa. A colocação. Um professor de educação física, um fisioterapeuta, ele vai olhar o tipo de íris e ele vai ter uma ideia assim, da musculatura. Se é uma musculatura contraída, se não é contraída, isso daí. Então, quanto mais você souber a respeito do universo, maior aplicabilidade você encontra no estudo da íris, né? Ô, doutor Bartelo, aproveitando aqui, vamos ver aqui os comentários aqui. Vamos lá, então. Luiz Antônio da Silva. Luiz Antônio Barros, São José dos Campos, mandando um abraço. João Nascimento, boa noite, Maringá, Paraná. Eduardo Cerveira Pedro, boa noite, Eduardo Cerveira Pedro, Santo André. O Edson, presidente do ABC, prepare o coração, que é muita emoção. Ele está falando aqui, ó. Para conhecimento, a Faculdade Instituto Nacional de Naturopia Aplicada é a guardiã de parte da história da iridologia e naturopia em exposição no Museu Internacional de Iridologia e Terapias Naturais, que recebeu o nome, olha que maravilha, do Dr. Celso Fernandes Batello, localizado na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com inúmeras doações. A maioria feita pelo Dr. Celso Batello, introdutor da iridologia do Brasil. Olha que maravilha, não contava com isso daí, doutor? Que maravilha. Não, amigo, né? Amigo é suspeito, né? O Edson é amigo e o pessoal também lá é meu amigo. Eu queria fazer uma coisa assim, quando se falou do meu currículo, né? Na verdade, eu sou co-coordenador da disciplina. Eu co-coordeno com o Dr. Renato Lessa, que é aquele que aparece no DVD de Barba lá. Sim. Né, que você fez. Então, o Renato Lessa, ele foi meu aluno, né? E, na verdade, eu aposentei. Eu sou professor voluntário lá, não ganho nada para fazer isso. Né? É por amor à faculdade. Então, eu digo o seguinte, sabe, não tem nada mais gratificante do que você voltar para a tua faculdade, né, e poder ensinar aos alunos alguma coisa. Então, isso para mim
me dá assim, uma sensação de lição de casa feita, né? Então, eu queria colocar isso que eu coordeno com o Renato Lessa, que foi meu aluno, e, na verdade, hoje mesmo, eu sirvo mais como uma eminência parda. Eu ajudei a montar, que faz quase 50 anos que eu estou nessa brincadeira aí, né? Então, mas, na verdade, mesmo, todo o mérito cabe a ele. Então, eu dou sempre a primeira aula lá para os alunos, e, coincidentemente, né, quando se faz a enquete, a matéria que eles mais gostam é da iridologia. É importante também dizer que a única faculdade de medicina que tem na grade curricular a medicina integrativa, com todas essas visões, é aqui a nossa faculdade do ABC, do Centro Universitário do ABC. Continuando aqui, professor, ó, Luiz Carlos, 87, boa noite, Tenente Carneiro, Luiz Felipe aqui, um abraço aí, Luiz Felipe. Iridóloga Natura Pata, estou lendo o que está escrito aqui. Esse é o meu grande professor. Sandra Lunardelli, boa noite, doutor Batello, estamos aguardando ansiosamente pela sua live. Bárbara Luz, 2007, grande abraço, professor. Sandra Lunardelli, Batello, como fazemos... Ela está fazendo uma pergunta aqui, ó. A Sandra, como fazemos para passar em consulta utilizando a iridologia? Onde você atende? Se é que você atende? Sandra... Então, eu tô aposentado, né? Não tô atendendo. Eu estou mais me dediquei assim a fazer aulas, né? Videoaulas, livros, né? Tenho bastante livros escritos, trabalhos científicos. Então, me dediquei mais a isso. Na verdade, estou aposentado, né? E eu queria falar uma coisa interessante de como as coisas acontecem também, né? Na residência, o Dr. Zerbini, lembra dele ou não? Ele foi o primeiro transplante cardíaco no Brasil, né? Foi o professor do meu grande professor Adib Jatene, e ele trouxe nos anos 80 ali um filme da China, onde tinha sendo feita uma cirurgia cardíaca, céu aberta, tórax aberto, e anestesia feita com acupuntura. Ali, Carneiro, ali eu percebi que tinha muito mais coisa além do que a gente aprende na faculdade, né? Isso não quer dizer, como me cabe a primeira aula na faculdade, eu digo o seguinte, os alunos têm que aprender toda a parte ortodoxa, as cadeiras básicas, né? Depois as cadeiras clínicas, e depois trazer para isso aí o que aprendeu, né? Para não ficar viajando na maionese. Isso é super importante, né? Você ter a coisa do que é ortodoxo e acrescentar, né? Então, essa é uma informação que eu queria dar, primeiro que a ideologia não faz diagnóstico em hipótese alguma. Se algum ideologista disser que faz diagnóstico, cai fora porque não faz. É impossível, né? Você só vai conseguir fazer o diagnóstico com essas informações todas, exame de laboratório, tudo, né? Continuando aqui, meu caro doutor Batello, JBinho 52, é o tenente sobrinho, que era do Vila do Tanque, Jardim do Mar. Forte abraço, doutor Batello. Luiz Antônio da Silva, grande abraço, amigo, doutor Batello. Rufino Rodrigues de Oliveira, Coronel Celestino, trabalhei com ele, é o Rufino que está falando, hein? Trabalhei com ele quando o mesmo comandava o posto de bombeiros São Caetano, uma pessoa muito amiga, um grande homem. Sandra Lunardelli, Carneiro, ela está perguntando, está comentando aqui, Carneiro, nós somos dinossauros, e o Batello é dinossauro dos dinossauros. Vide demais, o homem é antigo mesmo, viu, Sandra? Ela já respondeu, essa pergunta aqui já foi respondida. João Nascimento, posto de bombeiro Vila Lucinda, Santo André, foi construído através da boa vontade e lutas do saudoso Coronel Celestino e com total apoio do prefeito na época, Dr. Newton Brandão. Newton Brandão. Ele apoiava o bombeiro. O doutor Brandão foi sabe aquela honra mesmo? É como o Coronel Celestino. Eu fiquei sabendo esses dias aí que o Coronel Celestino queria fazer uma estrutura em que não fosse somente quartel, né? Mas que tivesse escolas, que tivesse um cunho como é que fala? Socioeducativo.
com as crianças, tudo. Aí você vê a grandeza que esse homem tem, né? Para mim, na minha cabeça está aqui, tem ainda, né? E também como tinha o doutor Brandão. Uma coisa, quando eu fui diretor de saúde, que eu sempre coloco, né? A Faculdade de Medicina tinha ambulatórios da prefeitura. E, por esse fato, juridicamente, ele não podia cobrar nada, né? Porque seria inconstitucional. Aí me pediram na época, eu era diretor, e aquela área era sob minha supervisão, né? Aí eu falei, eu vou tentar, vou falar com o prefeito, tudo. E aí, aquele jeitão dele, né? Ele tinha uma voz grossa. Por que não, filho? Eu falei, bom, abriu, né? Então, eu falei, vai lá e conversa com os vereadores, tudo. Fiz todo um meio de campo, entre os vereadores, entre os professores, os funcionários, né, da prefeitura. E vou te falar uma coisa, viu? Um dos orgulhos que eu tenho é que hoje a faculdade é também o que ela é, em parte por causa disso. Porque abriu. Na medida que eu levei tudo para o 1º de maio, lá em Santo André, aquele momento desvinculou e a faculdade ficou livre para livre iniciativa. Então, isso são coisas que me marcam, né? E eu tenho muita gratidão por essas pessoas, né? A honra de ter trabalhado e ter aprendido sobre a vida, né? Sobre a vida. Assim como sobre a vida, eu aprendi com a tropa. Não vou citar nem o nome, porque eu vou esquecer alguém, né? Mas praticamente com todos ali, né? Que me serviu quando eu fui diretor de saúde, me serviu para alguns cargos internacionais. Então, eu devo tudo isso entre outras coisas, aquela bicanca que o Cabo Jabá me deu lá, o Moacir, né? Que é uma excelente pessoa. Foi afetivo, aquilo não foi maldoso, não, sabe? Na hora que ele falou isso, acendeu a luz aqui, né? Então, isso eu gostaria de falar. De gratidão também, né? E eu já vou adiantar que o senhor vai ter que voltar. Olha, tem pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta que a Sandra Lunardelli está perguntando aqui. Olha aí. Ela está perguntando o seguinte, ó. Doenças deixam cicatrizes na íris? É assim. Em cima do órgão de menor resistência, você vai ter um sinal, né? Quase sempre, um sinal bem visível, ele é profundo na íris, entendeu? Ele tem uma profundidade, né? E quanto mais profundidade tiver, mais pode mostrar uma severidade ali, né? Então, as coisas fisiológicas, que são, por exemplo, vamos dizer assim, um resfriado comum, pode eventualmente ter algumas fibras esbranquiçadas, tudo, né? Mas o órgão de menor resistência, ele está marcado lá, entendeu? Eu até brinco com meus amigos que fazem câncer, né? Particularmente o José de Felipe, e ele tem mais de 1000 casos curados de câncer, clinicamente tratado, né? Mesmo aqueles já que estavam incuráveis com físico, né, tudo. E ele fala, né, que 5% só dos cânceres é genético. E eu falo, se a ideologia estiver certa, é mais. O que está marcado o órgão lá de menor resistência, entendeu? Se vai ter ou não vai ter é outra questão, né? Mas está marcado. Eu, como anestesista, eu vi às vezes o cirurgião abrir um abdômen lá, não se sabia direito o que era, abria, chama lá parotomia exploradora, e encontrava coisas ali, né, que nem o paciente, nem o médico sabia que tinha, né? Então, ia morrer com aquilo, não daquilo, né? Então, a medicina é isso, a medicina é ciência e arte, né? Você tem que ter essa coisa para perceber o que tem que ser curado. E meu professor de psiquiatria, Paulo Florete, falava assim, que para ser bom médico tem que ter intuição e tem que ter empatia. Intuição para perceber o que tem que ser curado e empatia para sentir o que o outro sente. Não é só para ser bom médico, né? A gente sabe, quando a gente atendia as ocorrências, né, Carneiro, o que a gente viu, né? De tristeza, essas coisas todas. Então, a infinita maioria de nós bombeiros tem uma empatia boa, né?
lógico, todo lugar tem gente que deixa a desejar, mas a pessoa que vai atender, um balconista, por exemplo, né? Caramba, é legal quando você é atendido por uma pessoa que tem empatia, né? Aquela coisa com você. Então, sobretudo na medicina. A medicina tem que ter isso. Empatia, a intuição para perceber o que tem que ser curado, né? Eu fiz pronto-socorro há muito tempo. Com o tempo de pronto-socorro, o paciente entra, você já sabe o que tem. Entendeu? E tanto que a gente vê. Mesma coisa, a gente nas ocorrências, né? Vai armar uma linha assim, vai uma outra assada, né? Faz isso, faz aquilo. Então, isso é importante. E sabe uma coisa importante também para mim? Que faz aproximadamente 52 anos que eu tenho contato com a tropa, né? Nós fizemos escola, eu e o Eli Frade, fizemos escola juntos, e a gente se encontra no almoço lá, né? Então, veja só, e eu estava pensando, eu lembrei da minha mãe, né? E minha mãe era professora primária, e ela ficava louca, né? Para encontrar as amigas, né? E meu pai, a Clarice, aquele jeitão dele lá, né? Hoje eu entendo, não que eu a condenasse, pelo amor de Deus, mas hoje, por exemplo, eu entendo perfeitamente o que é estar encontrando com os amigos, né? De tanto tempo, né? Isso não tem preço. Mas voltando à ideologia... Alguns comentários aqui para finalizar aqui a nossa live aqui, ó. Helena Pia, 52. Boa noite, querido amigo Dr. Celso. Que orgulho tenho de você, amigo querido. Tenente Marsura, parabéns, doutor Batello, grande profissional. Eduardo Palucci, grande doutor Celso. Bom, nosso tempo está acabando, meu ilustríssimo doutor, então peço aí suas considerações finais, meu querido doutor Celso Batello. Canelo, primeiro eu quero te agradecer ao Edson, toda a diretoria, né? Agradecer todo o pessoal que tá aí nos assistindo e dizer que foi uma honra para mim isso. E eu fiz algumas entrevistas aí, né? E reforço, essa é das mais importantes para mim. Assim, sabe, que é uma coisa de alma mesmo, né? Tá bom? E quero deixar, eu mandei aí para você um texto que eu falo sobre ideologia, não sei se chegou. Vou ver depois, né? Aí eu vejo e converso com o Edson para disparar. Porque me perguntaram uma vez, o Renato Ritt, que é um colega, o que é ideologia, né? Aí eu falei com a alma o que é ideologia, né? E para finalizar, vou dizer que a íris é o universo. Eu estava um dia no consultório do Renato Ritt e entrou a esposa dele, que é uma harmonizadora facial. Nem sabia que existia isso. Aí ela falou o seguinte: hoje em dia, para atingir o cabelo, por exemplo, usa-se a cor da íris como referência para ficar harmonizado, né? Então, eu até brinquei, falei, tá aí, a íris é o universo. Então, a íris se presta a tudo. O que você conhecer, você encontra aplicabilidade no estudo da íris. Doutor, e com relação ao seu livro aí, você tem um livro aí para falar, para divulgar para nós aí? Eu tenho sim. Eu tenho um livro aí. Fala tenho vários livros, né? Isso aí, ó, gente. Esse aqui é um dos mais antigos, é quase que um livro completo. Eu dou o quê? Eu dou o telefone ou dou o e-mail para... Não, passa o e-mail e o telefone que depois nós vamos editar o vídeo, o Edson vai colocar. Mas pode falar agora. O meu zap é 11 9 8457 2833. E o e-mail como é meu nome, Celso Fernandes Batello, né? Um T, 2 L's, 26852, @gmail. Então as pessoas podem adquirir. E aí uma coisa que eu queria falar. Colocamos recentemente no Hotmart, né? Todos os meus cursos. Eu tenho 25, 26 cursos no Hotmart. Tá? Procura Celso Batello em Ideologia, que está tudo lá. Muito bom, doutor. Hoje participou aqui, agradecer o pessoal que participou com a gente aqui. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela audiência aí, ó. Dourado Fine, Eduardo Palucci, Geraldo Silva, Rufino Rodrigues de Oliveira, Luiz Carvalho, 87, Cássia Adono Teixeira,
Buzo Selma, Sandra Lunardelli, Eduardo Severa Pedro, Luiz Antônio da Silva, Marisa Alonso de Souza, João Nascimento, Bárbara Luz, Camila Vermuti, Edson 5455, iridóloga naturopata, Tenente Marsura, Cátio, Miki Sertanejo, Dionice Aparecida, Aline iridóloga, Celeste Bertolini, Gonzale Zibeira, Dr. José Nunes, Luiz Távio Personal, Marcos Zapaté, éramos 20 sapatores, Helena Pia 52, Luiz César Tavoralo, um abraço aí, o subtenente Tavoralo, AGBC Oficial, Silveira Leopoldo dos Santos, o Leopoldo Murilo Assis dos Santos, Difuso, Difuso Casa Branca, Neuzinha Tobias, Joelma Cucato, Elza Albuquerque, deixa eu ver aqui mais, Cris Nafael, olha aí, bastante gente, hein? Rodrigo, Edson José de Oliveira, Éden José de Oliveira, Sheila MSK, e deixa eu ver quem mais aqui, Albino, Priscila Zuza, vamos colocar na edição do YouTube, já está falando, vamos colocar, Cássia aqui, muito bom. Bom, nosso tempo está acabando, agradecendo o doutor, olha, gratidão, o senhor está participando com a gente, e já adiantar que, com certeza, o senhor vai voltar aqui para conversar, porque esse é um assunto realmente grandíssimo. Um abraço, doutor. Continência a todos. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela participação de todos aí. Até a próxima live, terça-feira que vem, imperdível. Um abraço a todos e boa noite. Até a próxima. Até mais, doutor. Até mais, gente.